Santana e São Joaquim. Esse nobre casal, que através da filha encontrou seu lugar na nova aliança, não pode ser esquecido de uma obra acerca dos santos casados, mesmo com as pouquíssimas informações históricas que podemos resgatar a seu respeito. Estamos falando, é claro, dos pais da Santíssima Virgem Maria, os avós do Homem-Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Os nomes e vidas lendárias de Santa Ana e seu marido Joaquim estão nos apócrifos Proto-Evangelho de Tiago, escrito em meados do século II. Outras informações vêm do assim chamado Evangelho do Pseudo-Mateus, ou Livro sobre a Origem da Bem-aventurada Virgem Maria, Liber de Autem Beatam Mariam Virginis, do século V, e também do igualmente apócrifo Evangelho do Nascimento de Maria, do século VI. As informações contidas nessas fontes, resumidamente, nos apresentam o seguinte retrato do casal. Joaquim era da Galiléia, casou-se com Ana e foi com ela morar na Porta das Ovelhas, em Jerusalém. Viveu uma vida exemplar ao lado de sua esposa e era bastante caridoso. O casal viveu durante décadas, sem ser abençoado com a chegada de uma criança. Certo dia, quando Joaquim foi oferecer o sacrifício no templo, os sacerdotes mandaram-no embora, pois ele não tinha filhos. Ao ser insultado dessa maneira, partiu para o deserto, onde viveu uma vida ainda mais piedosa e caridosa. Depois de 20 anos de um matrimônio sem filhos, Ana foi a primeira a ser consolada por um anjo. Ana, Ana, o Senhor ouviu as suas preces. Você irá conceber uma criança, e da sua descendência será conhecida ao redor do mundo. De maneira semelhante, o anjo aproximou-se de Joaquim e disse: Joaquim, Joaquim, o Senhor ouviu as suas preces. Vá embora daqui, volte a Jerusalém, a sua esposa Ana. Ana estava à porta e viu Joaquim chegar. Ela correu em sua direção, colocou-lhes os braços em volta do pescoço e disse: Agora eu sei que o Senhor Deus irá me cobrir de bênçãos. Eis que depois de viver como viúva, viúva já não sou mais, e ainda sem filhos, hei de conceber. Logo foi gerada e concebida a tão esperada criança. Seu nome tinha de ser Maria. Em vez de nos aprofundarmos nos evangelhos apócrifos, citemos o último doutor da Igreja do Oriente, São João Damasceno, de 676 a 750, que muito contribuiu para a disseminação e devoção de Santana e São Joaquim mundo afora. Em um discurso sobre a Natividade de Maria, ele disse: Como a Virgem Mãe de Deus devia nascer de Ana, a natureza não ousou prevenir o fruto da graça, mas permaneceu ela própria sem fruto, até que a graça trouxesse o seu. Era necessário que fosse primogênita aquela que deveria gerar o primogênito de toda a criação, no qual tudo subsiste. Ó Joaquim e Ana, casal venturoso, toda a criação está em dívida para convosco, porque através de vós ela pôde oferecer ao Criador o dom, entre todos o mais excelso, de uma mãe venerável, a única digna daquele que a criou. Rejubila, Ana, estéril que não davas à luz, ri de alegria e de júbilo, tu que não tivestes as dores de parto. Rejubila, Joaquim, de tua filha um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ser-lhe-á dado este nome, Anjo do Grande Conselho, quer dizer, salvação do universo.
Deus forte. A criança é Deus. Ó Joaquim e Ana, casal bem-aventurado e verdadeiramente sem mancha, pelo fruto do vosso seio fostes reconhecidos, segundo a palavra do Senhor. Pelos seus frutos os reconhecereis. Mateus 7,16. A vossa conduta foi agradável a Deus e digna daquela que nasceu de vós. Tendo levado uma vida casta e santa, engendrastes a joia da virgindade, aquela que deveria permanecer virgem antes, durante e depois do parto, a única, sempre virgem de espírito, de alma e de corpo. Ó Joaquim e Ana, casal castíssimo, observando a castidade prescrita pela lei natural, merecestes os dons que ultrapassam a natureza. Gerastes no mundo uma mãe de Deus sem esposo. Depois de uma existência santa e piedosa numa natureza humana, gerastes uma filha superior aos anjos, e que agora reina sobre eles. Ó filha graciosíssima e dulcíssima, ó lírio nascido entre os espinhos da descendência nobilíssima e real de Davi. Por ti, a realeza encheu-se com um sacerdócio. Por ti foi cumprida a mudança da lei e revelado o espírito escondido sobre a letra, pois que a dignidade sacerdotal passou da tribo de Levi à de Davi. Ó rosa nascida dos espinhos do judaísmo, que enche o universo de um perfume divino. Ó filha de Adão e mãe de Deus, ditosos os rins e o seio de onde surgistes, ditosos os braços que te levaram, os lábios que experimentaram os teus castos beijos, os lábios de teus pais, para que em tudo tu fostes eternamente virgem.